Colega médico veterinário, quanto cobrar por uma consulta? Isso é uma pergunta muito comum, principalmente se a gente for pensar as discrepâncias de valores de atendimento, valores de consulta dos médicos veterinários, principalmente em comparada à medicina humana. Vete, meu nome é Ana Paula, sou médica veterinária e ajudo médicos veterinários como você a dobrarem o faturamento dos seus consultórios com o atendimento veterinário high ticket. Principalmente, Vete, no atendimento veterinário high ticket, que a gente tem um preço de consulta, um valor de consulta consideravelmente diferenciado dos veterinários clínicos comuns ou das consultas convencionais, é bem comum que me mandem, principalmente no direct, olha, nossa, mas o preço da consulta é X, eu pago Y, eu cobro Y, é bastante comum. Então, eu vou tentar direcioná-los a como e quanto cobrar por uma consulta, mesmo que você esteja no atendimento convencional e queira migrar para o atendimento veterinário high ticket. Beth, primeira coisa que a gente tem que saber no quanto cobrar é saber que existe uma grande diferença entre preço e valor. Isso é a diferença básica que você tem que saber para pensar em precificar a sua consulta. Quando você pensa em preço é o valor em reais, principalmente no Brasil, né, que a gente coloca da nossa consulta. Então, a tua consulta custa R$150. Quando você pensa, não, eu quero ter um atendimento high ticket ou eu simplesmente quero aumentar o preço da minha consulta, é de extrema importância que você saiba agregar valores à sua consulta. Por quê? Porque quando a gente pensa, o preço de uma consulta é R$150, tá ok, você em tese não está agregando nada, vírgula, além da sua profissão. Você, médico veterinário, por ser médico veterinário, está cobrando uma faixa de R$150, R$200. Não passa muito disso num atendimento convencional. Quando você passa a entender sobre precificação, valorização e reconhecimento do médico veterinário, você começa a colocar a sua consulta num preço, num outro patamar. Que patamar é esse? É um patamar onde você consegue agregar valor a este preço. Então, o preço médio dos médicos veterinários, R$150, R$180, R$200. Se você coloca um valor agregado em cima disso, naturalmente o valor da sua consulta vai subir, vai ser mais alto. O que é um valor agregado? É sempre bom você fazer uma reflexão do que você cobra na sua consulta, para que isso torne-a diferenciada. Então, quando você tem lá o preço da consulta de R$150 e você quer aumentar o valor dessa consulta, você tem que colocar como valor agregado os seguintes pontos. A sua localização. A sua localização ela é condizente, por exemplo, você está de repente numa periferia. Numa periferia você tem um público de baixa renda. Não que pessoas de alta renda não possam frequentar a sua clínica, mas que a grande maioria que te rodeia são tutores de baixa renda. Então, esse é um fator para você levar em consideração, por quê? Porque você sabe que ali vai ser difícil, a não ser que venham de carro, a não ser que você use uma estratégia muito grande de marketing, de pessoas de alta renda chegarem lá, por N fatores. Então, você tem que trabalhar com o que você tem na sua região. A pesquisa de mercado, ela tem que ser na sua região. Então, você faz uma pesquisa de mercado, onde você está cobrando 150 e quando você faz essa pesquisa de mercado da sua localização, as pessoas estão cobrando 180, 200 e aí você simplesmente começa a subir o seu preço. Esse é um ponto. O segundo ponto é as suas certificações, os seus diplomas, o que você, profissional, agrega nessa consulta. Porque, pensem comigo, um tutor, ele faz o agendamento da consulta, se você não for um profissional high ticket, ele vai pelo preço. Eu sinto informar, essa é a grande realidade. Logo, quando você tem um preço, você não é um profissional high ticket, você faz um atendimento convencional e você tem lá o preço dos veterinários convencionais, 150, 180, R$200. Se esse tutor estiver fazendo uma pesquisa de preço e ele liga na sua clínica e o valor da sua consulta está lá 200, 250 e você não tem nenhum diferencial, eu sinto informar, ele vai onde for mais barato.
Isso é natural, a gente não tem que julgar. É natural. Por quê? Porque o tutor ele coloca na balança. Médico veterinário, médico veterinário. Médico veterinário com um valor agregado, um pouquinho mais acima. Com muito valor agregado, mais acima. Com reconhecimento, mais acima. E assim vai indo. Então você consegue precificar muito melhor a sua consulta se você tiver um valor agregado. Outro ponto que é bastante interessante para você fazer essa reflexão de como agregar valor na consulta são os equipamentos que você usa. É sempre bom você se colocar no lugar do tutor. Então você imagina um tutor ligando para várias clínicas, olha, consulta R$200, consulta R$200. E aí ele liga para a sua, ó, quanto que é a consulta? 280. E aí a sua secretária simplesmente para de falar. A primeira coisa que o tutor vai pensar é, nossa, mas por que é 280? Muitos não vão perguntar, muitos. Eles simplesmente vão desligar, tá bom, obrigada, e vai no de 200. Então, quando você for agregar valor à sua consulta, um item que é bastante importante é você colocar este valor, deixar este valor claro quando alguém estiver ligando para fazer orçamento. Por exemplo, olha, o valor da consulta com o Dr. João custa R$280. Por quê? Porque temos equipamentos de ponta, porque o Dr. João tem uma especialização assim, assado, porque o Dr. João fez determinados cursos fora ou dentro do Brasil. E isso é um valor agregado. E aí você pega o preço, que era o inicial lá da consulta, R$150, e aí você coloca localização, dá para aumentar alguma coisa? Por exemplo, você tem lá um consultório num bairro nobre do seu estado, da sua cidade, da sua região. E aí você faz uma pesquisa de mercado e vê que está todo mundo cobrando R$200 e você está cobrando 150. Logo, você não precisa de nenhum tipo de justificativa moral ou agregar algo de diferente para elevar o valor da sua consulta. Mas, se você tem um consultório numa região mediana, onde você encontra desde R$100 até R$400, R$500, R$600, você vai ter que sim, para saber precificar bem, agregar com sabedoria, com estratégica, valor para esta consulta, para este preço. Por quê? Porque se você souber agregar valor, equipamentos que você tenha, diplomas, cursos, como é o seu atendimento, a sua localização, tudo isso, se você tiver este parâmetro de agregação de conhecimento para agregar no preço da consulta, aí sim você vai conseguir fazer o quê? Precificar muito, muito bem a sua consulta. Então você não vai ter dúvida, quanto que eu coloco agora? Por quê? Porque você já tem aqui, só nesse pequeno bate-papo, você tem 3 parâmetros, 3 estratégias para agregar valor em cima da sua consulta. O primeiro, localização. O segundo, cursos, diplomas, certificados, reconhecimentos. E o terceiro, equipamentos. Tem vários outros. E se você for um veterinário com atendimento veterinário high ticket, esses outros se moldam a uma estratégia que fazem com que você agregue muito valor à sua consulta. A sua consulta vai chegar a 300, 330, 350. Claro, depende muito de fatores, mas o valor da sua consulta, ele não vai ser medido pela régua dos atendimentos veterinários convencionais. Porque qual é a régua, a métrica dos atendimentos veterinários convencionais? É a pessoa que liga por preço. Oi, quanto tá a consulta aí com o Dr. Fulano? 150 e no outro, 130 e no outro, 160. Tá tudo igual? A pessoa simplesmente escolhe qualquer um. Então você tem que saber se posicionar, você tem que saber agregar valor ao preço da sua consulta, para que você agregando valor, sabendo se posicionar, ou até tendo um atendimento high ticket, você possa dobrar o seu faturamento. Se você gostou desse tema, se você quiser saber mais sobre esse tema, primeiro, consuma todo o conteúdo gratuito que tem aqui mesmo no YouTube. Então aqui você vai aprender desde como iniciar o atendimento high ticket, a dobrar faturamento, tudo isso, então consuma. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque ativando o sininho que está aqui embaixo, você vai receber todo dia as notificações de live nova, do que está acontecendo de novo, principalmente de novidades do atendimento veterinário high ticket.